A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de juvenis de 15 a 17 anos da nossa querida CPAD, a livraria e editora do povo de Deus, livraria onde você encontra livros, bíblias, revistas, materiais evangélicos de todo tipo para o seu crescimento espiritual. No Brasil inteiro tem a loja da CPAD e aqui especificamente em São Paulo, ali no Belenzinho, ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E ali você também, no térreo do novo templo da Assembleia de Deus, você tem a livraria da associação, onde você também encontra livros evangélicos, materiais evangélicos. E ainda a Provix, a livraria online do pastor Fernando, que nos ajuda nesse programa, desenvolver esse projeto. Ali também você encontra materiais evangélicos. O tema desse terceiro trimestre dos juvenis é conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Antes de darmos prosseguimento na lição número 7, 13 de agosto de 2023, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal e deixe aqui embaixo o seu comentário, que você achou, que você está aprendendo com essas aulas, qual é o nível que você está desenvolvendo. Isso é muito importante. Vamos lá então, 13 de agosto, a santificação necessária. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro 1, do versículo 13 ao 24. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva,
e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Os objetivos dessa lição dos juvenis: primeiro, compreender que a primeira carta de Pedro foi escrita para a consolação da igreja. Segundo objetivo, explanar sobre os sábios conselhos para uma vida santa. E terceiro objetivo, entender que a santificação é o caminho que nos levará ao céu. Aí ele coloca aqui que o padrão de santidade de Deus não alcança somente uma ou outra esfera da vida, ou seja, é nos 3 departamentos: corpo, alma e espírito. E aí na introdução ele diz que essa primeira carta de Pedro foi o primeiro livro admitido no cânon sagrado, né? Quando foi determinada a compilação da Bíblia, o primeiro livro admitido do Novo Testamento foi Pedro. E pela tradição acredita-se que foi escrito essa carta entre 63 e 67 depois de Cristo. Há quem defenda, porém, que a data deve ser admitida em 60 depois de Cristo. A discussão principal gira em torno de saber se a Epístola Universal, essa Epístola de Pedro, foi escrita antes ou depois da perseguição de Nero. Nero teve uma grande perseguição contra a igreja, pois Pedro traz como tema principal a vitória sobre o sofrimento, palavra que aparece 15 vezes nessa primeira carta de Pedro. Havendo dúvida se ele estava profetizando acerca do que iria acontecer ou se ele já estava consolando os cristãos pela perseguição e difamação empreendidas pelo Império Romano, que culparia ou culpava os cristãos por supostamente colocarem fogo em Roma. Nero colocou fogo em Roma e jogou a culpa, mentindo, dizendo que foram os cristãos que fizeram aquilo. Assim, essa epístola foi escrita para animar os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor, cumprindo sua missão de fortalecer os irmãos, estimulando-os igualmente a manter uma conduta santa enquanto peregrinam neste mundo. Então, o objetivo dessa carta era consolar e orientar as pessoas daquela época e de todos os tempos a se comportarem diante da perseguição, se comportarem diante da dor, diante dos sofrimentos. Por isso que eles ficam com essa dúvida se foi antes ou depois do ano 60, entre 63 e 67, ou se foi antes ou depois do ano 60 depois de Cristo. Número 2, conselhos aos peregrinos. Então, se os cristãos são peregrinos aqui na terra, quais são os conselhos? Primeiro, essa epístola foi escrita para pessoas que estavam em desconforto, longe de seus líderes, sufocadas pelas tribulações da vida, mas, apesar de tudo isso, deveriam se lembrar do compromisso que elas assumiram com Cristo. Não tinha liderança, mas elas estavam comprometidas com Cristo. Assim, depois de, entre os versículos 1 a 12, Pedro citar inúmeras bênçãos e privilégios recebidos, privilégios espirituais, a partir do versículo 13 ele enumera algumas responsabilidades. Então, como os cristãos receberam privilégios, eles têm também algumas responsabilidades. Por exemplo, a primeira, portanto, do grego dio, que significa por esse motivo, é o elo de conexão com aquilo que antecede, isso que nós vimos até agora.
não com o que virá depois. Tá? Assim, diante de tantas coisas maravilhosas que Deus fez e ainda faz por nós devemos ser corajosos para defender o reino. Devemos defender o reino de Deus, devemos viver o Evangelho, devemos participar dos sofrimentos de Cristo. Então, por quê? Porque nós já fomos abençoados por Deus. Deus não nos chamou a navegar pelo mar desta vida sem um propósito, mas Ele espera que integremos sua equipe de obreiros, navegando dignamente em seu nome. Essa era a mensagem inicial de Pedro aos peregrinos. Então nós estamos num barco, e nós temos que navegar como trabalhadores do Evangelho de Cristo, por tudo aquilo que nós recebemos: salvação, libertação, cura, a bênção do céu, a bênção da vida eterna. Então, durante a nossa peregrinação, devemos integrar essa equipe de obreiros do reino de Deus. Como é que a gente faz isso? Olha o subtópico 2: cingindo os lombos do vosso entendimento. Mas, irmão Álvaro Bruno, o que é esse negócio? Olha só. Em seguida, Pedro, pelo Espírito, fala sobre cingir os lombos do entendimento, isto é, que as mentes dos discípulos estivessem preparadas para os grandes desafios do reino. A mente, já tem uma pregadora que diz que, e tem um livro, a mente é o campo de batalha do cristão. É na mente, você tem que estar com sua mente preparada para os grandes desafios do reino, tá? Do reino de Deus. Os cristãos, ainda que dispersos e perseguidos, na época lá eles foram espalhados, expulsos de Jerusalém, deveriam se fortalecer mentalmente. Eu e você precisamos nos fortalecer também mentalmente. Devemos nos fortalecer mentalmente, entenderem os tempos e agirem com fé. Nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Não ser igual às pessoas desse tempo. Pelo contrário, devemos observar e olhar para nós mesmos e nos fortalecermos mentalmente e agirmos com fé, de acordo com a Bíblia Sagrada. Se não possuíssem onde pousar, está falando dos peregrinos daquela época, nem aonde ir, que permanecessem seguindo adiante, mas que nunca desanimassem, que é a palavra para nós também. Se não tivermos onde parar, vamos continuar, vamos seguir adiante, não podemos desanimar. Se desanimar, você para, não pode desanimar. Isso é cingir o lombo do vosso entendimento. Uma outra característica: sede sóbrios e esperai. Por fim, neste início, Pedro aconselha que eles sejam prudentes e pacientes. Ser sóbrio é ser cuidadoso, é ser prudente e paciente, sabendo que o Pai nunca os decepcionará. Deus não nos decepciona nunca. Ser sóbrio, que é do grego nephotes, significa ser vigilante diante dos iminentes perigos espirituais que nos circundam, estando de prontidão para a vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Eu e você, de qualquer idade, nós precisamos estar preparados, vigilantes, porque Jesus voltará a qualquer momento. Além disso, era necessário esperar com paciência pelo Senhor. Lembra do Salmo 40, verso 1? O que Davi fala? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, é necessário
Para a nossa geração isso talvez seja mais difícil ainda, porque vivemos na época do fast food, na época da internet rápida, né? De velocidades absurdas, vivemos na época, o tempo está muito acelerado, então para nós é mais difícil ainda esperar no Senhor. E o que significa esperar no Senhor? Ele dá o sinal verde, se eu posso fazer isso ou aquilo, se eu posso ir, se eu posso voltar. As determinações devem vir do trono de Deus. Isso é esperar com paciência. E ele termina aqui dizendo: o sofrimento dos cristãos deve ser suportado com resignação. Devemos entender que aquilo que estamos vivendo e passando é permissão de Deus. Parece absurdo, né? Mas não é. A nossa vida pertence a Deus. Então, tudo que estamos vivendo, se não for por causa de rebeldia e desobediência, é porque é permissão de Deus. Isso é suportar os sofrimentos com resignação. Número 3. Não se conformando com as concupiscências. Significa isso. Primeiro, santificação, um objetivo. Pedro chama a atenção de que, como filhos obedientes, aqueles irmãos não deveriam ceder aos desejos intensos da natureza humana, os desejos carnais. Os peregrinos cristãos deveriam viver e pensar como filhos obedientes, não como escravos, e assim, por onde eles passassem, tinham de trazer com eles os valores do reino do Pai e não viver conforme o mundo. Romanos 12, 1 e 2. Assim, a santidade deveria ser a tônica da existência deles e deve ser a tônica nossa também. Não dá vazão à natureza humana, não dá vazão aos desejos da natureza, da velha natureza, tá? Isso, a santificação, ela tem que ser um objetivo. Você tem que querer ser santo, eu tenho que querer ser santo e me esforçar para ser santo. É isso que ele está dizendo. Santidade em toda a vossa maneira de viver. O padrão de santidade de Deus não alcança somente uma ou outra esfera da vida, não, mas tem o propósito de alcançar todos os recantos da existência, corpo, alma, espírito, todas as partes da nossa interioridade precisa ser alcançada pela santificação. Ele fala em 1 Pedro 1,15, toda a vossa maneira de viver, em tudo nós temos que ter o padrão de santidade de Deus. Alguém pode questionar por que isso é tão importante? Por que ser santo é importante? A resposta é simples, porque está escrito em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Não vai ser arrebatado sem santificação. Não vai conseguir ficar na presença de Deus sem santificação. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. E aí ele vai explicar. A santificação é um processo contínuo em que buscamos um elevado padrão moral e espiritual. E isso não se consegue apenas com os momentos que passamos na igreja. Esses momentinhos que nós estamos no culto não é suficiente para você conseguir atingir esse padrão moral e espiritual de santificação. A maior parte de nossas vidas ocorre fora da igreja, em casa, no colégio, no estágio, no emprego, nas universidades. Por isso é que é necessário que nos conscientizemos de que
somos consagrados onde quer que estejamos. Já deixamos a nossa vã maneira de viver. Então, onde nós estivermos, nós vivemos uma vida de consagração a Deus. Nós temos que ter essa consciência de que onde eu estiver, eu devo viver em santidade, em santificação. Agora, o modelo de santificação. Diz o texto: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Esse é o modelo a ser alcançado. É assim que Deus fala no Antigo Testamento e repete no Novo Testamento. Dessa forma, o nosso padrão de santidade é altíssimo. É elevado o nosso padrão de santidade. Jesus mesmo disse que se fôssemos fôssemos perfeitos como Deus. Mateus 5,41. Nós temos que buscar esse padrão, ser santo igual Deus é santo. Mas como resolver esse problema, visto que o homem é pecador? Nós somos pecadores. O Senhor explica logo no versículo seguinte: se invocais a Deus como Pai, andai em temor. 1 Pedro 1,17. Se nós falamos que somos de Deus, devemos andar em temor, com reverência, com obediência. Ou seja, o Altíssimo, Deus sabe que estamos sujeitos ao pecado, mas Ele espera que o pecado não seja cometido, como tendo domínio sobre nós. Por isso, a recomendação é que andemos em temor. Isso não significa que nós não vamos falhar, que nós não vamos pecar, que não vamos cair. Não. Mas Ele vai olhar a nossa tentativa, o nosso querer. Não, eu quero acertar, eu quero viver em santidade, eu vou me esforçar e Deus vai te ajudar. Mas se tropeçar e cair, Ele te toma pela mão e fala: não, levanta, vamos continuar, começa de novo, quantas vezes forem necessárias. Isso que é temer a Deus. É diferente da pessoa que peca porque quer pecar. Ela decidiu errar, ela decidiu fazer aquilo errado. Essa pessoa não tem temor de Deus, ela não obedece à palavra, ela não quer compromisso com Deus. É diferente, tá? Número 3.4. O que significa ser santo, então? Nós estamos falando com juvenis, jovens e adolescentes. O que significa, então, ser santo? Eu já falei um pouquinho nesse tópico anterior. A palavra santo quer dizer separado. E é isso o que nós somos. Nós fomos chamados para ser separados. Fomos separados do mundo para nos dedicarmos a Deus. Então, essa é a nossa missão. Se você acha que não tem se dedicado ao Senhor como deveria, tente descobrir os motivos que o estão impedindo de ter um relacionamento melhor com Ele. Embora você não precise apresentar-se ao mundo com uma auréola sobre a sua cabeça, a santificação é fundamental para a sua vida. Então, o que é ser santo? O que significa ser santo? Significa que você foi chamado por Deus, separado do mundo, e você precisa viver com Deus, precisa viver separado do mundo. Você está no mundo, mas você não faz o que o mundo faz. Você não vive como o mundo vive. Você não é igual ao mundo. Você está separado porque você pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. A salvação foi caríssima. A salvação foi cara, custou um preço. Pedro, na sequência do texto, ele lembra de que Deus pode fazer tal exigência. Por que Deus pode exigir nós sermos santos? Porque todos nós éramos escravos e fomos comprados por um preço altíssimo. Qual foi o preço? Pelo resgate de nossas vidas foi pago o maior de
todos os preços a vida do Filho de Deus. Por tal razão devemos purificar a alma na obediência à verdade. 1 Pedro 1, 19 e 22. Então, eu e você somos chamados à santidade porque nós fomos comprados por Deus por um valor alto. O valor alto foi a vida de Jesus que Ele entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso, Ele tem todo o direito de exigir de mim e de você a santidade, de nos chamar à santidade, à santificação. Porque eu e você, nós pertencemos a Deus, pertencemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? E por último, estamos caminhando para o final. O que significa então separar-se do mundo? O que significa isso? Como é que eu me separo do mundo? Olha o que ele diz: o processo de santificação, a consagração a Deus, a separação para pertencer a Deus, inclui também o ato de separar-se do mundo. Você está dentro do mundo, mas você tem que viver separado. Mas o que isso significa? Eu devo me isolar das pessoas e viver isolado em um lugar ermo? Claro que não, não é isso que significa. Não é essa a ideia bíblica de separação do mundo. Jesus, em sua oração sacerdotal, está lá em João 17, lembrou ao Pai que ainda estamos no mundo. Ele diz: separar-se do mundo significa não participar dos pecados e enganos deste mundo, deste sistema corrompido. Nós estamos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Então nós não podemos participar dos pecados e enganos que há nesse mundo. Significa também não absorver suas filosofias, essas coisas que estão rodando na sociedade de conhecimento. Nós não podemos aceitar, temos que estar com a mente blindada com o capacete da salvação. Não se deixar levar por seus modismos e suas doutrinas enganosas, essas mentiras que circulam na sociedade, facilitando, querendo facilitar a vida das pessoas. Separar-se do mundo é pertencer ao outro lado, ao reino de Deus, a pertencer ao outro mundo e esforçar-se para conduzir a Cristo os que ainda não são santos. Então nós pertencemos a este outro mundo, o mundo de Deus, o reino de Deus, e temos que nos esforçar para trazer, para ganhar os que estão perdidos, para trazer para o mundo de Deus, para o reino de Deus. Para finalizar, então, o processo de santificação implica sermos santos, consagrados a Deus e separados do mundo. Você não vai ganhar um outro formato, você não vai ficar parecendo um anjo, não é isso que ele está falando. Você continua sendo você mesmo, mas você é santo por dentro. Você é consagrado a Deus, você é separado do mundo. Tá? Somos santos não por alcançarmos um elevado grau de espiritualidade, mas porque pertencemos ao povo de Deus. E você precisa deixar isso muito claro para você mesmo e para as pessoas que te circundam. Eu pertenço ao povo de Deus. Moisés fez essa escolha quando ele estava lá no Egito, foi criado pela filha de Faraó, ele foi preparado para ser um futuro Faraó, mas quando ele alcançou a idade adulta, está lá em Hebreus capítulo 11, diz que ele decidiu caminhar no meio do seu povo. Ele sabia que pertencia ao povo de Deus, então ele abriu mão do palácio, ele abriu mão de ser Faraó, ele abriu mão de viver como um egípcio e foi viver como um povo de Deus, como servo de Deus. E por último,
A santificação, então, é um processo necessário que se estende por toda a nossa vida. Não é de uma noite para o dia. Você vai levar a vida inteira nesse processo de santidade. E a maneira como vivemos neste mundo terá consequências na eternidade. Como eu vivo aqui é que vai determinar para onde eu vou na eternidade. Viva, portanto, uma vida de santidade. Eu e você, independente da sua idade, independente da minha idade, nós somos convocados a viver uma vida de santidade. Um abraço apertado para você, para sua família. Deixa aqui o seu gostei, se inscreva aqui embaixo no canal, não deixe de receber as notificações, incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.